Jeremias 35, versículo 1 diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e ofereça-lhes vinho para beber. Então fui falar com Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, com os irmãos dele, com todos os filhos dele e com toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Esta câmara ficava junto à câmara dos oficiais e sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda da porta. Então pus jarras cheias de vinho e copos diante dos filhos da casa dos recabitas e lhes disse: bebam. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. Não construam casas, não façam plantações, não cultivem nem possuam vinhas. Morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas para morar, não temos vinhas, nem campos, nem plantações. Temos morado em tendas e assim temos obedecido e feito tudo que o nosso pai Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a marchar contra esta terra, dissemos: venham, vamos nos refugiar em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não obedecem. Sempre de novo eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho, corrijam as suas ações, não sigam outros deuses para servi-los, e assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e aos seus pais. Mas vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes deu. Mas esse povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, porque lhes falei e eles não me obedeceram. Chamei e eles não responderam. E à casa dos recabitas, Jeremias disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vocês obedeceram o mandamento de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que ele lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir. Amém? Vamos orar, Pai. Estamos aqui nessa manhã para ouvir a Tua voz, Senhor. A Tua palavra já foi lida, então que o Teu Espírito fale conosco, aplicando essa palavra na realidade de vida de cada um de nós, ó Pai. E que essa palavra venha produzir bênçãos, frutos, manifestações do Teu poder e milagres para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Às vezes na nossa vida, a gente vai fazendo coisas, a gente vai vivendo a nossa vida e achando que ninguém está percebendo, ninguém está prestando atenção naquilo que fazemos. Achamos
que toda a nossa dedicação, que todo o nosso esforço, que toda a nossa vida parece que está passando desapercebida aos olhos humanos e até aos olhos de Deus. Mas a realidade é que isso não é verdade, querido. As pessoas observam a nossa vida e principalmente Deus está nos vendo. Você pode dizer isso para o seu irmão? Deus está te vendo, meu irmão. A gente entra nos lugares hoje, tem sempre uma plaquinha: sorria, você está sendo filmado. Diga para o seu irmão: sorria, Deus está te filmando, meu irmão. Deus está nos filmando, Deus está nos observando. Pastor Pablo tem pregado sobre milagres aqui nas quartas-feiras, utilizando a vida da sunamita e o profeta Eliseu, e a Bíblia nos diz que a sunamita resolveu abençoar o profeta Eliseu, fazer um quarto para ele, depois de um longo tempo de observação, perceber que ele era um homem de Deus. Então Eliseu estava andando para lá e para cá naquela região, achando que ninguém estava vendo, mas tinha alguém observando ele, tinha alguém observando as atitudes dele. Então nessa manhã, querido, que nós estamos aqui reunidos, tenha certeza, a sua fidelidade não é em vão, a sua obediência a Deus não é em vão, as suas orações no secreto não são em vão. Existe um Deus que está vendo, mesmo que às vezes pareça que não, mesmo que às vezes a gente ache que não, mas existe um Deus que está vendo, existe um Deus que está observando. Não tem nada, querido, que chame mais a atenção de Deus do que a obediência dos seus filhos. Então tem filhos obedientes aqui nessa manhã? Amém. Então você está chamando a atenção de Deus. Pode até não parecer, mas Deus está com os olhos sobre a sua vida. Ele está vendo a sua obediência, Ele está vendo o seu cuidado, Ele está vendo o seu esforço em buscar agradá-lo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E a gente vê isso nesse trecho. Aquela família estava obedecendo uma ordenança do pai, Jonadab, por anos. E parecia que ninguém estava observando. Até que um dia Deus levantou um profeta para dizer: eu tenho visto a fidelidade de vocês. Eu tenho visto a obediência de vocês. Não tem sido em vão todo esse esforço. Não tem sido em vão toda essa obediência. Eu tenho visto essa obediência que vocês têm feito em relação ao Pai de vocês. Então nessa manhã, tenha certeza, meu irmão, Deus está vendo a nossa obediência. Amém. Deus está vendo a nossa perseverança. Parece que é à toa eu estar vindo todo domingo, acordar cedo, todo domingo vir aqui ouvir uma palavra, ouvir o pastor Roberto pregando. Parece que não está adiantando nada. E Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã: continue perseverando na obediência, continue perseverando em fazer aquilo que é certo, porque existe um Deus no céu que nos observa, existe um Deus no céu que nos vê, existe um Deus no céu que não está passando desapercebida a nossa obediência. Amém, amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Amém. Então nesse trecho aqui nós vemos que Israel estava vivendo um dos dias mais complicados, em que iria começar todo um processo de Deus com a vida deles, devido à desobediência deles próprios. Como nós lemos no texto, Deus havia falado, mas Israel endureceu o coração. Então estava havendo um tempo de aflição para a vida deles, estava havendo um tempo de tratamento, estava havendo um tempo do cativeiro babilônico se iniciar. Mas era um contexto que, no meio desse contexto de tanta desobediência, no meio desse contexto de tanta rebeldia, nós vemos uma obediência sobressaindo. Porque, como nós lemos ainda há pouco no ofertório, honrar pai e mãe é um mandamento de Deus. Então, se essa família que estava honrando o mandamento, a direção que o pai deu, eles estavam honrando ao pai, sim, mas também estavam honrando a quem? A Deus. Então, diante de todo um cenário de rebeldia e desobediência,
aquela obediência, aquela fidelidade por anos, saltou aos olhos de Deus, sobressaiu aos olhos de Deus. E Deus não só sobressaiu, como Ele fez questão de mostrar para as pessoas aquela obediência, aquela fidelidade de anos que aquela família tinha. Então Deus fez o quê? Chamou aquela família e a levou para o templo, diante de todo Israel que estava ali. E diante de todo Israel, o próprio Deus testemunhou da fidelidade deles. Você já imaginou isso, querido? É muito bom ter pessoas testemunhando a nosso favor, mas você já imaginou o próprio Deus testemunhar da sua fidelidade e obediência? Amém. Glória a Deus. Se você for puxar na memória e rápido na sua memória bíblica, não são muitas pessoas que Deus testemunha a favor delas. Uma que a gente lembra assim rápido é Jó. Foi o próprio Deus quem testemunhou de Jó para Satanás, dizendo: viste o meu servo Jó? Não foi Jó que se autodeclarou justo, não foi Jó que se autodeclarou íntegro, foi Deus quem disse que ele era. Ele, Deus, testemunhou acerca de Jó. E ele, o próprio Deus, diante de toda a nação de Israel, e não só diante da nação de Israel naquele tempo, mas ele fez questão de testificar no livro de Jeremias, para que ficasse registrado para toda a eternidade. O próprio Deus estava testemunhando da fidelidade daquela família, em seguir o exemplo e a direção que o pai deu, em honrar e em obediência ao pai. E ele usou a obediência dessa família para contrastar com a desobediência e a rebeldia de Israel. Olha só, querido, que coisa maravilhosa. E eles estavam achando que estavam obedecendo a Deus, estavam obedecendo aquele mandamento, aquele direcionamento do Pai, e ninguém estava vendo. Mas havia um Deus, querido, que estava vendo todas as coisas. Havia um Deus que estava contemplando aquela fidelidade. E da mesma forma, meu irmão, há um Deus também que está contemplando a sua obediência. Há um Deus que está anotando a sua fidelidade. Há um Deus, muitos podem dizer: ela vai mais uma vez na igreja, ele vai mais uma vez na igreja, e até zombar de você. Mas há um Deus no céu que com alegria está dizendo: graças a Deus que ele vai mais uma vez na igreja, graças a Deus que ele vai mais uma vez se encontrar comigo, graças a Deus que ele está mantendo mais um domingo a sua fidelidade. Existe um Deus que vai testemunhar a meu e a seu respeito, porque na hora da eternidade a Bíblia diz que ele vai testemunhar dizendo: vinde, benditos do meu Pai, você é bendito. Deus fala bem de você se você manter a sua fidelidade ao Senhor. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Deus testemunhou duplamente para aquela família, diante de Israel e diante de nós. Diga para o seu irmão: Deus não está só de olho em você, não. Ele está falando bem de você também. Ele está testemunhando a seu favor. Ele está falando bem de você, da sua obediência, da sua fidelidade, da sua perseverança. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Olhando para essa família que manteve as tradições, que manteve uma obediência por anos, eu queria trazer também um olhar nosso para a Igreja de Nova Vida. Nós estamos comemorando essa semana 63 anos. A Igreja de Nova Vida, ela nasceu de uma visão missionária. Ela não é fruto de divisões, como nós temos visto em muitas hoje em dia, mas ela é fruto de uma visão missionária. Por isso eu fiz questão de colocar que nós temos um DNA missionário, porque nós nascemos de uma visão missionária. Deus tocou no coração do bispo Roberto, e ele não veio aqui do nada por livre e espontânea vontade, mas Deus tocou no coração dele, uma igreja o abençoou. Aproximadamente 20 famílias, se não me engano, sustentaram o bispo Roberto e a família dele aqui no Brasil por anos, até que a igreja pudesse ser estabelecida e permanecer. Então, nós temos um DNA missionário.
Não é que a Nova Vida tem uma visão missionária, não. É muito mais que só ter uma visão. É um DNA, faz parte do nosso ser espiritual. Nós não podemos ser uma igreja fruto de missões e não fazer missões. É a mesma coisa que, sei lá, meu pai e minha mãe terem cabelo preto e eu ter cabelo, sei lá, loiro. Então é uma questão de fazer parte de nós. É uma questão de nós estarmos envolvidos naquilo que nos gerou. Então nessa manhã, que é um culto de missões, em que nós trazemos a nossa oferta, isso faz parte de nós, querido. Não é só uma visão, não é só algo que a gente participa por participar, mas é algo que faz parte do nosso ser espiritual. Está incutido em nós. Faz parte do nosso DNA espiritual, se é que eu posso dizer assim. Então, nós precisamos entender isso. Faz parte de nós. E a Igreja Nova Vida, querido, ela é uma igreja que, aos seus 63 anos de existência, tem sido, graças a Deus, um instrumento de transformação e bênção em todo o território nacional. E hoje a Igreja Nova Vida, não sei se você sabe, mas ela tem expandido as suas influências até para fora do Brasil. Nós temos igreja hoje nos Estados Unidos, nós temos igreja hoje Nova Vida em Portugal. Então a Igreja Nova Vida tem estendido os seus tentáculos, levando a mensagem do Evangelho, manifestando esse DNA missionário de levar a palavra de Deus a lugares que ainda não foram alcançados. E nós, querido, temos uma identidade. Nós, Igreja Nova Vida, temos uma característica. Característica essa que foi dada por Deus, não pelo nosso fundador, mas por Deus, através do nosso fundador, Bispo Roberto Macalister. E falando dessas características, eu queria falar de algumas delas nessa manhã. Mas a Igreja de Nova Vida ela é uma igreja missionária. Ela é uma missionária, não, visionária, desculpa. Ela é uma igreja de vanguarda. Se nós olharmos hoje, quantas igrejas estão ou querem estar na TV? A maioria quer estar e algumas estão. Se a gente for olhar, Bispo Roberto Macalister começou a ir para a TV lá no ano 70 e pouco. Ele já estava na TV. Naquele tempo, não sei se você lembra, mas naquele tempo muitas igrejas diziam até que a TV era do diabo. Muitas lideranças diziam que você não podia ter TV em casa. Embora, entre parênteses, eles tinham na casa deles. Isso aqui é entre parênteses, tá? Entre parênteses. Eles tinham na casa deles, mas dizia que as pessoas não podiam ter. Então, numa época que se dizia que a TV era do diabo, o Bispo Roberto, com a visão de Deus, ele foi para a TV para pregar o Evangelho, para poder alcançar ainda mais vidas com a mensagem da salvação. Igreja visionária, queridos. Hoje muitas igrejas têm aberto aí centros de convenção. Se você passar hoje lá no Recreio, o Bispo Roberto já tinha essa visão de construir um centro de convenções, um centro de adoração, um lugar para fazer cultos, um lugar para fazer reuniões, congressos. E isso lá atrás. Hoje todas as igrejas acham que são inteligentes, inovadoras. Mas a Igreja de Nova Vida já pensou nisso lá atrás. Uma igreja de vanguarda, uma igreja visionária, queridos, em levar o Evangelho aos quatro cantos, em levar o Evangelho a todos quantos nós pudermos levar. Então isso não pode ser perdido de nós, queridos, isso faz parte de nós. Assim como nós somos uma igreja missionária, nós continuamos sendo uma igreja visionária de vanguarda para continuar levando o Evangelho à frente. Eu posso ouvir um amém da parte do Senhor? Amém, meu irmão? A propagação do Evangelho através da rádio. Naquela época não havia rádios evangélicas. Quando a Nova Vida começou a levar o Evangelho através da rádio, ensinando pessoas, doutrinando pessoas, levando o Evangelho às pessoas.
levando o evangelho a pessoas que não tinham acesso, porque naquela época o rádio era muito difundido. Hoje a gente não usa tanto rádio, mas naquela época se usava muito. E o rádio chegava a lugares que a TV não chegava. Então, olha só a visão que Deus deu à nossa igreja, à nossa denominação. Uma segunda coisa que Deus nos deu, deixa eu avançar, é que o reino de Deus, querido, é para hoje. A mensagem do reino de Deus é para agora. Muitas igrejas pregavam o evangelho de que a salvação era só para o futuro, era só para a eternidade. Mas a igreja de Nova Vida, nós cremos que o reino de Deus é para hoje, o reino de Deus é para agora. E uma das frases marcantes do bispo Roberto era que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Então nessa manhã, meu irmão, nós estamos numa igreja que crê nos dons espirituais, nós estamos numa igreja que é pentecostal. Então se você sentir liberdade no Espírito, você pode levantar as suas mãos e glorificar a Deus nesta manhã. Você pode exaltar e bendizer o nome de Deus. Se você sentir ainda mais liberdade ainda, você pode falar em línguas espirituais, porque o Espírito Santo tem liberdade para se mover na igreja de Nova Vida. Nós somos uma igreja pentecostal que crê no dom de línguas, que crê nos dons e nas manifestações do Espírito Santo. Que nessa manhã nós sejamos revestidos de poder, que nessa manhã recebamos um novo batismo do Espírito Santo e saiamos daqui cheios da presença do Senhor. Amém, meu irmão? Jesus batiza com o Espírito Santo ainda hoje. Jesus reveste com o Espírito Santo ainda hoje. Na descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, não estavam só os apóstolos reunidos. Não eram só, entre aspas, os oficiais da igreja. Não. Tinha aproximadamente 120 pessoas que tinham perseverado em seguir a Cristo desde o seu batismo. E a palavra de Deus diz que ali todos, não foram alguns, não foram os mais chegados a Cristo, mas todos foram cheios do Espírito Santo. E nessa manhã também pode acontecer a mesma coisa. Deus não quer só encher e batizar a mim. Deus não quer só encher e batizar pastor Pablo ou os diáconos da igreja, não. Ele quer encher a você. Ele quer batizar você. O batismo do Espírito Santo é para todos nós. É para todo aquele que crê. Então nessa manhã, larga as tuas mãos e fala: Senhor, me enche do teu Espírito, me batiza com o Espírito Santo e com poder nesta manhã. Desperta dons na minha vida, Senhor amado. Aqueles dons que estão enterrados, desenterra nesta manhã. Levanta profetas, levanta, Pai, operadores de milagres. Levanta, Pai, dons de curar. Levanta palavras de sabedoria, discernimento, dons de línguas. Manifesta o teu poder nesta manhã, Pai. Reveste a tua igreja de glória nesta manhã, Pai. Porque o Senhor ainda batiza e ainda enche a tua igreja do teu Espírito. Amém, meu irmão? Isso ainda é para hoje. Isso ainda é para nós. Enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, Ele vai continuar batizando, enchendo do Espírito aqueles que creem nele. Então eu preciso crer nessa verdade. Eu preciso querer essa verdade na minha vida. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos de nós buscamos ser batizados com o Espírito Santo? Quantos de nós desejamos isso no nosso coração? Quantos de nós, de repente você já foi batizado, falou em línguas lá atrás e não fala mais? E quantos de nós então não buscamos ser cheio, ser renovado? Deus quer renovar a igreja dele. Aleluia. Deus quer encher a igreja dele do Espírito Santo. Se você ainda não é batizado, Ele quer te batizar sim. Se você diz que Ele não quer, se você pensa que Ele não quer,
Isso é mentira do diabo. Ele quer te encher do Espírito Santo. Ele quer te revestir de poder. Ele quer te batizar com o Espírito Santo. E se você está aqui, já foi batizado, mas não fala mais em línguas, os dons já não se manifestam mais na sua vida, Deus está dizendo para mim e para você: eu quero te renovar, eu quero te encher novamente, eu quero avivar a minha obra na sua vida. Busca a minha presença e seja cheio, seja renovado, seja avivado nesta manhã. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Uma das marcas da nova vida com relação ao reino de Deus ser para hoje é que hoje eu posso ser curado das minhas enfermidades. Aleluia. Há uma esperança de nós sermos curados das nossas dores. Eu estava lendo aqui em cima o histórico da nova vida. Diz lá que o bispo Roberto, quando ia pregar, ele colocava o texto de Salmo 103. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Ele pode te curar nesta manhã, meu irmão. Que Jesus cura. Ele continua curando o nosso corpo físico. Coloque a mão na sua cabeça aí, você que está enfermo. Que Jesus cure nesta manhã a nossa alma. Como o pastor Roberto tem nos ensinado, que a cura começa na alma. Então que Jesus cure a nossa alma em primeiro lugar. Que Jesus cure o nosso corpo físico. E se existe alguma enfermidade espiritual, alguma ação demoníaca, que bata em retirada agora, na autoridade do nome de Jesus. E que nós recebamos saúde, recebamos vida nesta manhã, em nome de Jesus. Diga amém. Me ajude a pregar e diga para o seu irmão: seja curado nessa manhã, em nome de Jesus. Porque o reino de Deus é para hoje, o reino de Deus é para agora. Ele está entre nós hoje para nos abençoar. Uma terceira coisa que fala sobre o reino de Deus, eu já dei uma palhinha, um spoiler para você, é libertação, querido. Jesus disse que se eu expulso demônios, é sinal de que o reino de Deus está entre vós. Uma manifestação do reino de Deus é o recuo do império das trevas. Uma manifestação do reino de Deus é a destruição das obras do maligno. Então nós, como igreja hoje, pelo sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas, nós hoje, aliançados no sacrifício de Jesus, a nova aliança que foi selada ali na cruz do Calvário, hoje eu e você podemos vencer todas as artimanhas do maligno. Então que toda a fúria do adversário contra a nossa vida, contra essa igreja, contra a nossa família, você pode erguer as suas mãos e abençoar a sua família nessa hora e dizer que todo mal caia por terra, seja repreendida toda a fúria do adversário. A proteção de Deus está sobre a minha casa, o sangue de Jesus está sobre as minhas famílias. Satanás não tem direito sobre ela, na autoridade do nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu não preciso mais viver refém nem aprisionado, porque Jesus veio e nele eu sou livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Em Cristo sou livre das amarras, em Cristo sou livre das cadeias, para erguer as minhas mãos e adorar e bendizer a Ele. Então nessa manhã, se tem cadeias, nessa manhã, se tem opressões, que elas caiam por terra, na autoridade do nome de Jesus. Você que tem vivido oprimido, com dor de cabeça, insônia, que todo mal caia por terra nesta manhã, na autoridade do nome de Jesus. Aquilo que Satanás tem feito para impedir o seu crescimento, a sua prosperidade, que caia por terra nesta manhã, na autoridade do nome de Jesus. Porque para isso Jesus veio, para destruir as obras do diabo. A nova vida tem uma outra característica aqui, que é o evangelho pregado puro e simples, sem estar carregado de usos e costumes, sem estar carregado de doutrinas humanas. Na igreja Nova Vida ninguém vai ficar medindo a saia da irmã, se está 3 dedos acima do joelho ou 4 dedos acima. Nós pregamos o evangelho, o que transforma a vida é o Espírito de Deus.
Isso foi uma marca, e é uma marca da Igreja Nova Vida. A gente não vai ficar olhando se os irmãos estão pintando o cabelo, se não estão. Quer pintar o cabelo, meu irmão? Pinta. Não quer pintar? Não pinta. Hoje em dia está na moda fazer implante. Quer implantar cabelo, irmão? Implanta. Não quer implantar, meu irmão? Tenha liberdade, não implante. Não é isso que vai ser determinante para nós entrarmos no céu. Tem uma historinha que o irmão conta que foram reclamar que o irmão estava pintando o cabelo, que aquilo não podia, e não sei o que era artificial, que era vaidade. Aí o irmão chegou na igreja: tá bom, irmãos, tem uma palavra também. Botar dentadura também não é artificial. Também é vaidade. Vamos tirar a dentadura de todo mundo. Não é isso que é determinante, gente. Vamos pregar o Evangelho. Vamos falar de Jesus. Vamos falar da salvação em Deus. É isso que caracteriza a Igreja Nova Vida. Uma palavra de esperança, uma palavra de vida, de confrontar com o pecado, sim, mas não confrontar com essas coisas de cabelo, disso, daquilo, não. O Evangelho é muito mais importante de ser pregado. Ainda mais nos dias de hoje, em que cada vez mais temos menos tempo para pregar. Não vou perder tempo para falar do cabelo de ninguém, não vou perder tempo para falar se é para botar dentadura ou não. Vamos continuar falando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que batiza com o Espírito Santo. Vamos continuar apontando o caminho, que há salvação em Cristo Jesus para todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados. A solução, a saída, por mais, como diz lá em Isaías capítulo 1, por mais que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se nós olharmos para Cristo e nos arrependermos dos nossos pecados, se nós nos voltarmos para Ele ainda pode fazer com que as nossas vestes fiquem brancas como a alva lã. Essa é a mensagem do Evangelho que Jesus nos mandou pregar. E essa é a mensagem que sai dos púlpitos da Nova Vida há 63 anos. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Para eu terminar, a Nova Vida ela teve uma característica muito importante de trazer uma visão, eu coloquei aqui visão diferenciada, trazer um valor para algumas coisas que eram feitas antes e que não se dava importância. Por exemplo, batismo nas águas, querido. O batismo nas águas, em muitas denominações, era simplesmente um ato público, em que a pessoa ia lá, mergulhava, saía molhada e ia embora. Só para dizer que ela passou a entrar na igreja, passou a fazer parte, como a gente chama, uma confissão de fé pública. Mas a Igreja Nova Vida, eu lembro o Bispo Tito contando isso, testemunhando isso, que se juntou o Bispo Roberto, o Bispo Tito e outros bispos e pastores, e foram, o Bispo Roberto ele gostava de ir a Petrópolis, eles foram para o hotel de Petrópolis e passaram ali, se não me engano, um dia e pouco, só estudando sobre o batismo nas águas, e entendendo que era muito mais além do que simplesmente uma confissão de fé pública. Quando você se batiza aqui, a gente ensina isso para a turma de batismo, mas a gente ensina que ali existe um sepultar da velha criatura pela fé. Amém. E existe um ressurgir de uma nova criatura em Cristo. Então o batismo para nós tem um simbolismo de sepultura, de morte. Assim como em Cristo nós morremos em Cristo e em Cristo nós ressuscitamos. Amém. Nova vida, queridos. Nova vida trouxe isso como significado do batismo. A Bíblia fala que nós somos batizados no Espírito Santo também. Então, ao ser batizado nas águas, é um simbolismo também do meu mergulhar no Espírito de Deus. Olha só quanto significado tem. Não é só eu ir ali me molhar e dizer que faço parte da igreja. Mas existe toda uma fundamentação bíblica. Se você não é batizado nas águas, meu irmão,
É tempo de se batizar. Nos procure, nós vamos dar um jeito de batizar você. Nem que a gente te compre uma piscina aí, afogue você. Nem que a gente leve ele na praia, como a irmã está falando, e dá um jeito. Aí, alguém foi batizado na praia. Então, meu irmão, nova vida, queridos. Uma das coisas que mais me marcam e que marcou a história da nova vida é a celebração da ceia do Senhor. Bispo Tito conta que tinha irmãos que quase que iam de ambulância para a igreja, porque estavam internados no hospital, mas queriam isso só para não perder a ceia na igreja. E me chama muito a atenção que hoje os irmãos não dão o menor valor à ceia. Vai na ceia, se der para ir eu venho, se não der, no mês que vem. Não, meu irmão. A ceia do Senhor é o memorial que Deus nos deixou. Amém. É importante a nossa participação. Amém. É importante a nossa presença. É importante nós estarmos aqui tendo um contato físico com o corpo e o sangue de Cristo. Então nessa manhã, talvez precisemos resgatar alguns valores que se deixaram perder. Assim como aquela família dos recabitas que receberam uma instrução, não era um mandamento de Deus, mas era uma instrução vinda do Pai, vinda do seu líder, e eles mantiveram com fidelidade aquilo por anos. Nós também precisamos manter a nossa fidelidade, meu irmão, naquilo que recebemos de Deus através do nosso líder. É isso que nos distingue, meu irmão. A família dos recabitas era diferente porque obedeceu uma direção dos seus pais. E nós também somos nova vida porque recebemos a instrução que recebemos. Deus não quer que a gente seja Assembleia de Deus. Deus não quer que a gente seja batista, nada contra outras igrejas. Mas Deus nos deu uma instrução e quer que nós mantenhamos a nossa fidelidade nela enquanto Deus nos chamar. Amém, meu irmão? Hoje nós vivemos uma realidade na nova vida de pastores como eu, pastor Pablo, que não conhecemos o bispo Roberto. Muitos pastores foram ordenados pelo bispo Roberto, ainda estão vivos como o nosso pastor. Outros pastores conheceram o bispo Roberto, mas foram ordenados depois do falecimento dele, que foi em 93. E outros vieram, quando eu me converti, o bispo Roberto já tinha falecido há quase 10 anos. Não o conheci. Mas não é por isso que as tradições e que a visão de Deus para a igreja de Nova Vida deve se perder. Para eu caminhar para o final, uma terceira coisa que trouxe uma grande mudança no cenário evangélico brasileiro é a visão acerca do dinheiro. Muitas igrejas tinham até vergonha de falar de dinheiro na igreja. Muitos pastores tinham dificuldade em falar de ofertas e dízimos. Às vezes, esse momento era tratado até como um momento simplesmente administrativo. Mas foi a Igreja Nova Vida que trouxe uma visão espiritual. Não é à toa que foi escrito um livro pelo próprio bispo, Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Quando eu e você trazemos nosso dízimo, a nossa oferta, nós estamos fazendo algo espiritual, não é só uma questão administrativa para pagar contas, não, nós estamos fazendo algo espiritual no reino de Deus, na presença de Deus. E não é à toa que foi ele que trouxe essa visão do pastor receber os envelopes, mostrando a espiritualidade desse momento. Então a gente olha para a Igreja Nova Vida hoje, talvez você pense, o tempo da Nova Vida passou. Não, meu irmão, o nosso tempo ainda não passou porque nós estamos aqui. Amém. O nosso tempo ainda não passou porque você pode achar que não, mas muitas ou talvez a maioria das igrejas hoje segue o sistema Nova Vida. Qual a igreja hoje que tem culto e acaba a hora que quer? A maioria não tem. Nova Vida. A gente não tem horário para começar e acabar? Sim. Nova Vida. Então perceba como ainda há influência, muita influência da Nova Vida no Evangelho brasileiro.
e vai continuar vendo, porque eu e você estamos aqui para continuar levando esse legado à frente para a honra e glória do nome do Senhor. E assim eu queria terminar essa mensagem voltando ao texto, no versículo 18 e 19, porque olha só, eu falei que primeiro Deus testemunhou acerca deles, pela fidelidade deles, mas agora, versículo 18 e 19, para Israel Deus falou que vai haver juízo, para Israel Deus falou que vai haver punição, mas olha só para eles. E a casa dos recabitas, Jeremias disse: assim diz o Senhor. Não foi Jeremias não, foi Deus dizendo: vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, testemunhou mais uma vez, pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que ele lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir. Deus abençoou a vida daquela família, dizendo que sempre haverá alguém na presença de Deus, sempre haverá um representante deles na presença de Deus, e que Deus também nos abençoe como Igreja Nova Vida, que sempre haja um representante da Nova Vida, na visão Nova Vida, diante da presença de Deus, para continuar pregando o Evangelho que abençoa, que liberta, que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo e que leva para o céu. Você pode aplaudir ao Senhor para o seu melhor nessa manhã. Você pode melhorar esses aplausos dando glória a Deus, dizendo aleluia, dizendo bendito seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Com essa palavra missionária no coração, quero convidar você a trazer a sua oferta. Nós tiramos uma segunda oferta. Deixa o seu DNA missionário agir nessa hora. Pega o envelope. Se você quiser utilizar a máquina, você pode utilizar a máquina também. Essa é uma segunda oferta que nós retiramos para a obra missionária, queridos. Assim como a obra missionária abençoou nossas vidas, hoje nós estamos sendo instrumentos de Deus para abençoar a obra missionária no Peru, através do pastor Isaquiel, na Nigéria, através do pastor Luke, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar também. Amém? Você que está com o seu envelope pronto, vou aproveitar. O pastor Pablo vai estar aqui à frente, ele vai receber das suas mãos e vai abençoar a sua vida.